Olá, Home Student! Seja bem-vindo a mais uma aula do canal Homeworks Aulas Particulares. Bom, antes da gente começar essa aula, clica aí no botão curtir, curta e se inscreva para você ter sempre aí acesso aos melhores conteúdos aí de aulas para você estudar, tá? Bom, a nossa aula hoje ela vai ser um pouco diferente, tá? Essa aula ela se trata um pouco de alguns conteúdos de física, geralmente são ministrados em física ou química em algumas escolas, tá? Geralmente, quando essas escolas são escolas particulares, esse conteúdo é abordado em séries aí do 8º ano e do 9º ano, tá ok? Bom, o nosso conteúdo hoje vai ser sobre pensamento científico. Tá? Bom, a gente sabe que a ciência é uma das formas que a gente tem de entender, de conhecer a natureza, tá ok? Bom, isso é um dos papéis que o cientista tem, é um papel de entender a natureza, o comportamento, como que as coisas acontecem, como que a gente observa elas e por aí vai. Bom, para se produzir ciência, o cientista ele tem que ter um certo rigor e um certo padrão de conduta, tá ok? É claro que a gente não vai se estender nisso, mas o cientista ele tem que ser ético, o cientista ele tem que seguir um passo a passo, que depois a gente vai explorar isso aqui um pouco mais à frente, tá? Para se produzir ciência, tá? Ou seja, para se produzir um conhecimento de qualidade e um conhecimento que se paute, que busque a verdade daquilo que está acontecendo, tá ok? Bom, o cientista, geralmente, esse padrão, esse rigor, ele é nessa linha da observação de fenômenos e experimentação prática, tá? O cientista, de um modo geral, ele tem que ser curioso, ele tem que buscar entender o mecanismo de como as coisas funcionam, como aquilo se comporta, questionar, tá ok? Então, o cientista ele observa fenômenos e ele realiza experimentos práticos, tá ok? Bom, para a gente conseguir desenvolver experimentos e observar com qualidade, a gente, claro, né, a gente tem que desenvolver e fazer o uso, né, do nosso raciocínio e da nossa criatividade, tá? É claro, né, que a gente não vai se estender muito sobre essas duas coisas, mas o raciocínio é uma faculdade cognitiva que a gente tem, tanto o raciocínio quanto a criatividade, e é um papel do cientista desenvolver, tá? E é um papel também, acredito, da humanidade, do ser humano, desenvolver essa capacidade de análise crítica, de questionamento, de saber se aquilo faz sentido ou não, e desenvolver sua criatividade na resolução de problemas, tá? Se a gente for pensar bem, diversas curas de doenças, diversos equipamentos que foram criados, coisas que revolucionaram a humanidade, teve que ter sido feito uso de criatividade. Por quê? A gente cria alguma coisa que está precisando, que não se tem, tá? Então, uma forma inovadora de inventar algo, uma forma de descobrir, de formular, de ministrar alguma coisa, isso tem a ver com criatividade, tá? E o cientista ele tem que ter bem fundamentado e andar junto essas duas faculdades aí, tanto o raciocínio quanto a criatividade, tá ok? Bom, senso comum versus ciência, tá? Uma coisa importante é que o senso comum ele não deixa de ser uma forma de entender a natureza, tá? E a gente pode pensar e remeter quando a gente era pequeno, tá? Quando a gente era criancinha, a gente vai entendendo a natureza através dos nossos sentidos ou do que as pessoas vão falando pra gente, tá ok? De uma forma geral, não tem problema em relação a isso, tá? É como a gente enxerga a natureza, a gente está observando, a gente está conhecendo, as pessoas estão falando e tal. E temos a ciência. A ciência também é uma forma de ver a natureza, de conhecer a natureza. Porém, a gente vai observar aqui
que a ciência ela se preocupa, ela se compromete em buscar a verdade de um fenômeno, de algo que está acontecendo ali. Tá, ok? Independente de como fulano ou beltrano ele está entendendo isso. Tá, ok? A ciência ela se compromete com a verdade. Tá? Bom, então são duas formas de entender a natureza. Tudo que é ensinado em escola, nas faculdades, na academia, né? Elas são formas científicas de enxergar a natureza, tá? Por quê? Porque o senso comum, ele é passivo de falha, tá? Se eu começar a entender a natureza como uma forma simplesmente subjetiva, isso para mim não vai ter, estarei me afastando da verdade. Então, por exemplo, se a gente colocar um dedo na tomada, aquilo dá choque, tá? E pode ser fatal. Mas o que acontece? Se eu, em algum determinado momento, eu pensar assim, ah não, ela não dá choque em mim, eu entendo que não dá choque em mim, isso é uma interpretação subjetiva que não é passivo, que é passível de erro, né? que é errado e está fora da ciência, tá? Porque a ciência ela se compromete com a verdade. Então, o que tem um fio de tomada? O fio de tomada tem corrente elétrica. Corrente elétrica é o quê? É um fluxo de carga que varia no tempo. E esse fluxo de carga, dada uma voltagem que circula sobre uma residência, ela está em uma quantidade alta, tal qual pode causar dano no meu corpo, me machucar, ou me ferir, ou até levar a óbito. Então, independente se você é japonês, se você é chinês, de onde você quer, que tipo de ser humano que você seja, né? É claro que a gente não está especificando, né, os super-humanos de Stan Lee, né, que é o cara que consegue ligar uma lâmpada com a mão. A gente não está pensando nisso, pensando em seres humanos normais, de modo geral. Se a pessoa coloca o dedo na tomada, ela vai tomar um choque e aquele choque vai fazer mal para ela, tá? Isso é ciência, tá? A gente saiu da subjetividade do senso comum, tá? Ok? Independente do que você pense, independente do que aconteça, tá? Ok? Bom, a gente tem aqui uma observação importante. O cientista, quando ele descobre algo, ele propõe uma teoria, propõe um princípio, ele tem que colocar aquilo à prova. Por quê? Porque a ciência ela se compromete com a verdade, tá, ok? É claro que a gente pode pensar que, se a gente for analisar, né, os princípios da ciência, será que a ciência ela se preocupa com a verdade ou ela se preocupa com o financeiro, né, com os órgãos que financiam a ciência? Mas a gente não vai entrar nesse detalhe. A ciência, para ser ciência, tem que ser algo que se comprometa com a verdade. Seja uma teoria que ela tem começo, meio e fim, tem uma linha de raciocínio, aquela teoria ela é comprovada, seja por cálculos, seja por um estudo social, seja pelo que for, ou por experimento, tá ok? Então, por mais que independente da motivação da ciência como um todo, o compromisso dela, ela tem que ser a verdade, tem que ser comprovado veridicamente, tá ok? Bom, então a gente pode colocar aqui como exemplificação, né, como fomentar a nossa discussão, a questão do mito da caverna versus a ciência, tá? Como todos sabem, né, esse mito da caverna é uma obra de Platão, da República, certo? Que ele conta a história, né, de um cara lá que estava numa caverna, ele estava amarrado naquela caverna e tinham pessoas ao lado dele. Em um determinado momento, claro que eu não vou especificar muito nessa história, que ela é um pouco mais detalhada. Se você não teve a oportunidade de ver a obra na íntegra, a história na íntegra no original, veja, tá? E tem muitos vídeos aí também explicando sobre isso, tá? Mas o mito da caverna, ele fala sobre esse cara que estava preso na caverna e em um determinado momento ele consegue sair, tá? E quando esse cara sai, ele tem várias alegorias ali, né? Várias histórias, várias ideias ali sobre os bonecos que eram usados pelas pessoas para fazer sombras.
e as pessoas que estavam amarradas, aqueles escravos, né, eles ficavam olhando aquelas sombras, e ele passa, ele sai daquela caverna, e quando ele chega fora, ele vê aquela luz. No começo diz ali a obra que aquele cara ele fica um pouco desacostumado com a luz ofusca um pouco a visão dele, mas com o tempo ele vai se acostumando com aquela luz, né? E quando ele chega ali naquela luz, fora da caverna, ele se liberta, ele chega, ou seja, ele chega no conhecimento da verdade, tá? É claro, né, que essa ideia do conhecimento da verdade, em Platão, é um conceito um pouco mais rebuscado, tá? Que foge um pouco da nossa ideia. Mas o que a gente quer entender aqui é a questão da ciência. Platão ele propõe que a realidade ela é inatingível, faltou um L, ela é inatingível pelos seres humanos, tá? Por quê? Porque seres humanos, como seres humanos, nós temos limitações sensoriais e intelectuais, tá? Ou seja, né, tem uma diversidade, de pensar um pouco nessas limitações sensoriais. Existe uma diversidade de fenômenos que acontece que a gente não percebe, que a gente não sente, que a gente não vê, né? Então, como seres humanos, nós somos limitados, tanto sensorialmente, através dos nossos sentidos, da minha visão, do meu tato, do meu olfato, do meu paladar, tá ok? E intelectualmente, é claro, né? Isso talvez tenha a ver com maturidade intelectual, para a gente poder entender as coisas como elas realmente são, como aquilo acontece. A gente pode tirar como uma forma também de autoconhecimento para a gente. Quando a gente observa, quando acontece um problema nas nossas vidas, por exemplo, a gente poderia pensar assim, eu vou usar o senso comum, aquilo que eu sempre aprendi, aquilo que me falaram, aquilo que eu vejo, aquilo que eu experiencio, ou eu vou colocar a prova científica, vou ver o que faz sentido, por quê, qual que é a verdade sobre isso. Será que isso é uma verdade absoluta? É um outro termo que é explorado em Platão, tá? Bom, e a gente tem agora, para seguir a nossa linha de raciocínio, a gente tem também o método científico, tá? Bom, o que é um método científico? O método científico ele é o conjunto de regras para produzir ciência, tá ok? Bom, produzir ciência, né? A gente sabe que a ciência ela se compromete em buscar a verdade sobre alguma coisa, tá? É claro que essa definição ela está longe de ser fechada, né? Mas o cientista ele tem que buscar a verdade daquele fenômeno, tá ok? Ou uma faceta daquela verdade, talvez a gente possa dizer dessa forma também, tá ok? Bom, e a gente tem um conjunto de regras, o cientista não pode chegar, pingar a goteira ali e falar assim, fiz ciência aqui. Não é bem assim. É claro que hoje existe uma comunidade científica, existem órgãos responsáveis porque esses órgãos eles regularizam todo tipo de conhecimento que é produzido, eles verificam. São órgãos que também eles colocam bolsas de estudos para estudantes que querem produzir ciência, para professores, né? Então, produzir ciência não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, de qualquer maneira, tá? Bom, para produzir ciência eu tenho uma série de passos. É claro, né, que esses passos eles não estão no formato original, né, do método científico. Isso aqui é mais uma conversa, né, a um nível bem básico, bem tranquilo, para a gente entender um pouco do que seria, como que um cientista faz ciência de uma maneira bem explicada, de uma maneira mais simples, tá ok? O primeiro passo é observar, fazer observações. Quando a gente fala fazer observações, a gente está falando de observar um determinado fenômeno. Um fenômeno qualquer, por exemplo, se eu pego essa tampa de caneta, se eu soltar essa tampa de caneta, ela vai cair, tá? Ou seja, não só essa tampa de caneta, mas os corpos, de um modo geral, se eles estão soltos de uma determinada altura, eles caem, tá? Por exemplo, fiz uma observação.
Bom, segundo passo, a gente tem que fazer perguntas. Então, por exemplo, por que ele cai? Como ele cai? Se eu pintar de vermelho, ele vai cair também? Então, são perguntas que a gente tem que fazer para tentar enxergar essa verdade, a verdade por trás desse fenômeno, ok? E nessa parte de perguntas, a gente pode também desprezar o que a gente chama, né, de aspectos não essenciais, né? Desprezar aspectos não essenciais. Bom, como a gente tem uma mente limitada, que a gente não consegue dar conta de tudo, de todos os detalhes que circundam o fenômeno, a gente tem que desprezar aspectos não essenciais. Então, por exemplo, se eu soltar um objeto, ele vai cair. Soltei um objeto, ele vai cair. Se esse objeto fosse de outra cor, ele ia cair? Iria. Então, a cor é um aspecto não essencial. A cor não tem nada a ver com o objeto cair ou não. Tá? O se eu esquentar um pouco aquele objeto também não vai fazer diferença. Ele vai cair do mesmo jeito. Bom, aqui, terceiro passo, a gente tem a formulação de hipótese. Tá? Bom, a gente pode formular uma hipótese. É claro que essa hipótese foi formulada por Isaac Newton, né? Sir Isaac Newton, que é matemático, filósofo, considerado aí um dos pais ou pai da física. Tá? Bom, o que o Isaac Newton propôs? Ele propôs que massa atrai massa. Tá? Como massa atrai massa, existe uma força entre as massas que fazem elas se atraírem, que é chamada de força gravitacional, né? E essa força gravitacional que atrai os corpos faz com que haja uma aceleração resultante, que é chamada de aceleração da gravidade. Ok? Então, isso é uma hipótese. Ok? Então, o Isaac Newton formulou a hipótese, explicou essa hipótese, questionando, né? Desprezando aspectos não essenciais. Aí, conduziu-se a experimentos. Aí já podemos pensar outros filósofos, né, outros pensadores que fizeram diversos experimentos, que soltaram a bolinha para a bolinha cair, etc, etc. Conduziu-se experimentos sobre essa hipótese. Tá? Bom, se essa hipótese foi confirmada, não, realmente os corpos caem porque existe isso, existe uma atração gravitacional, etc, etc. Aí a gente vai elaborar uma teoria, que é o sexto passo. O sexto passo é a elaboração de uma teoria, de um princípio. Tá ok? Se nesse passo número 5 a gente não confirmar essa hipótese, tá? Porque uma hipótese é uma ideia que a gente não tem prova de que ela existe, é uma hipótese, ok? Bom, se essa hipótese ela é rejeitada, a gente vai voltar de novo na formulação dessa hipótese, para a gente verificar se essa hipótese realmente ela está correta, tá ok? Bom, no quinto passo, confirmei a hipótese. Passo 6, vou elaborar uma teoria. Tá? Então, a teoria que foi elaborada é a teoria da gravitação universal, né? Que foi aí colocada aí no livro Principia, né? Publicado por Isaac Newton, que explica essas coisas, tá ok? Ok, crianças? Ok, pessoal? Ok, home student? Elaborei a teoria está ok, aí qualquer um pode fazer isso, tá ok? Qualquer pessoa pode fazer ciência? Qualquer pessoa pode fazer ciência, é claro, a gente tem que seguir esses passos e, claro, hoje em dia você não publica um artigo, né? Hoje em dia os cientistas publicam artigos. Você não publica um artigo do nada, né? Você tem que estar vinculado aí, geralmente, a uma universidade, a uma instituição de ensino, né? E aí você vai ter todos os trâmites aí para você fazer sua experiência, para você comprovar se aquilo realmente já não foi comprovado, se aquilo realmente é uma coisa nova e se aquilo realmente está correto, ok? Bom, eu espero aí que você tenha gostado da aula, tá? E se você gostou dessa aula, clique em gostei, se inscreva no canal e a gente se encontra aí na próxima aula. Um abração para você e até a próxima.